Como passar confiança instantaneamente em qualquer lugar que você se apresentar. Seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal, seja em qualquer área que você for desenvolver na sua vida profissional. Como eu faço para ter uma postura que as pessoas vão me dar credibilidade? Então não é só sobre você se vestir bem, é sobre como você se posiciona, como você fala, o seu tom de voz, como você se apresenta fisicamente. Se eu estou corcunda, se eu estou mais levantar, com o olho levantado, com o meu corpo levantado, como você se apresenta para que você seja autoridade nos seus negócios. Então é sobre isso que esse vídeo vai falar. A falta de confiança não vem dos outros, vem da forma como você se apresenta. Se você não controla a sua postura, se você não controla a sua voz, você fala com a voz com medo, com timidez, se você não olha no olho do seu cliente ou na sua vida pessoal, não precisa ser nem... Aqui a gente está falando de negócios, mas isso você pode trazer para a sua vida pessoal. Se você não sabe se posicionar com uma voz firme, com um olhar, olhando para a pessoa na realidade, e se você não sabe ter postura, você não consegue ter aquela postura na hora que você chega nos lugares. A gente sempre brinca e fala assim, ó, você não chega chegando. Você não consegue trazer autoridade para a sua pessoinha. Então, se você não controla postura, olhar, voz, ninguém vai acreditar no que você fala, mesmo que você tenha a melhor ideia do mundo. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu acho importante quando você quer falar de postura, quando você quer atrair olhares, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Independente se o seu negócio é online, se é digital, né? Se o seu negócio é presencial, se você tem um negócio físico, é importante que você tenha sempre postura, que você saiba se comunicar. E a postura, ela vai criar autoridade antes da palavra. Tem aquele ditado que diz, né? Os 7 primeiros minutos, outros falam os 3 primeiros... os 7 primeiros minutos não, os 7 primeiros segundos, e tem outras pessoas que falam, são os 3 primeiros segundos, se a pessoa não gostar de você, se ela bater o olho e ela não gostar de você, já era relacionamento, já era aquela vaga no trabalho, já era o cliente, e é bem isso mesmo. Então, os 7 segundos de postura firme, que eu coloquei aqui 7 segundos, são mais importantes do que meia hora de fala. Então, se eu consigo me posicionar, os 7 primeiros segundos, eles são mais importantes do que se eu ficar 1 hora falando. Vai ter gente que vai me olhar aqui nesse vídeo nos primeiros segundos e vai gostar, vai ficar e vai continuar acompanhando o canal. E algumas pessoas não vão gostar de mim e vão simplesmente passar para outro canal. Então eu estou falando aqui para atingir o público que me é interessante. As pessoas que não se interessam pelo meu conteúdo, que eu procuro fazer conteúdos profundos aqui, e ela não se interessa, ela vai sair, não vai se interessar pelo meu canal. E outras pessoas que já querem trabalhar online, pessoas que querem criar um negócio de sucesso, elas ficarão para ouvir as minhas dicas. E isso é normal, a gente não pode agradar gregos e troianos. Contudo, a gente tem que saber a postura que a gente vai colocar, a forma como a gente vai se posicionar no mundo, como a gente quer ser conhecido. Então, é sobre isso esse vídeo. Ajuste os pés, ombros e mãos para evitar sinais de insegurança. Sabe aquela pessoa que chega e fica com a mão assim e fica parada e fica travado? Você vê que a pessoa entra até meio assim no lugar, ou a pessoa entra assim, né? Ou entra de cabeça baixa.
Quando a gente quer comunicar segurança, a gente nunca pode fazer isso. Entrar com as mãos assim, apreensivos, né? Imagina se eu ficasse falando assim, gaguejando. Aqui nesse vídeo, você pensaria assim, nossa, mas essa menina não é segura no que ela fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala, com a nossa postura, a questão dos pés, como estão, como a gente entra, se a gente entra altivo num lugar, vamos supor, você vai numa entrevista de emprego, aqui a gente fala sobre negócio, mas de repente você está procurando trabalho, quer saber como se portar numa entrevista. Se você começar a falar gaguejando e entrar de cabisbaixa, entrar de cabeça baixa, e aí tua energia estiver baixa, provavelmente você não será contratado. Então as pessoas analisam a forma como você se veste, inclusive. A gente tem a questão do capital visual. Eu gosto muito da Thalita Dalbó, que fala a respeito de capital social, capital visual. E é interessante que você, além de se apresentar com uma roupa legal, você também tem que se apresentar com uma voz legal, você tem que se apresentar com uma postura interessante. Postura não é rigidez, mas sim um alinhamento relaxado. E esse alinhamento relaxado, ele vai transmitir o quê? Confiança. Ele vai transmitir que você tem controle, confiança no que você está falando. Então, a postura ela não pode ser rígida, uma postura de militar. Ela tem que ser uma postura que seja de confiança, uma postura alinhada, só que relaxada, um alinhamento relaxado. Então, uma dica que eu coloquei até aqui, uma dica rapidinha que eu gosto muito, é quando você se imagina com uma linha do topo da sua cabeça até os pés. Então você imagina que tem uma linha passando aqui e você tem que acompanhar essa linha. Então eu gosto muito de mentalizar isso, eu acho que isso ajuda na hora. Mas, por exemplo, você pode falar assim, ó, postura de Mulher Maravilha, então coloca a mão assim, né, e levanta, sem levantar muito o nariz, ser muito altivo, assim, muito metido, né, na realidade. Você tem que ser altivo, mas você não ser metida, aquela pessoa arrogante. Saber se posicionar quando você chega, olhar, né, no olho da pessoa quando você está falando, mas não de uma forma arrogante. Isso não é transmitir autoridade. Arrogância não tem a ver com autoridade. E a gente tem muito a aprender com pessoas que são pessoas altivas, pessoas que sabem se comunicar. Eu sempre falo muito do Silvio Santos, eu gosto muito dele, da comunicação dele. E tem outras pessoas também que de repente você ouve falar e você gosta do jeito da pessoa se comunicar. A gente tem a Oprah, que ela é uma excelente apresentadora, ela sabe se comunicar. Trazer na sua vida pessoas, assistir pessoas que se comunicam da forma que você gostaria de se comunicar. Isso ajuda muito, a gente tem muito a aprender com outras pessoas também. Essa dica é uma dica que eu gosto. E outra dica também, postura de bailarina, né? Você imaginar como se você fosse uma bailarina, isso ajuda também a colocar os ombros encaixados e isso vai te dar uma ideia de autoridade, de uma pessoa de autoridade, uma pessoa de confiança, que sabe o que está fazendo e o que está falando. Outra dica que eu coloquei aqui, o olhar é o contato invisível. Por que ele é o contato invisível? O contato visual, quando o contato visual é sustentado, ele vai criar conexão. Você já conversou com uma pessoa que ela olha para tudo quanto é lugar, para cima, para baixo, ela fica assim, falando com você, olhando para o outro lado. Não dá uma coisa meio ruim assim na gente? Parece que você fala assim, nossa, parece que essa pessoa não está interessada no que eu estou falando. Então, quando você traz a pessoa para o seu campo visual, você olha para a pessoa, olha nos olhos dela para falar, você cria conexão, a pessoa vai criar conexão com você. Nesse momento eu estou falando diretamente para a câmera, eu dificilmente olho para onde grava, né? Para a parte que realmente grava para a câmera, eu sempre olho reto, então fica parecendo meio desconectado às vezes
E eu tento me corrigir, mas eu sempre esqueço que eu tenho que olhar no buraquinho aqui da câmera. Esse é um defeito meu, mas quando eu olho assim para frente, eu imagino assim, eu espero que as pessoas se conectem, porque eu estou falando para você que está me assistindo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de olhar para cá. Eu gosto de olhar, às vezes, assim, reto, e isso acaba, às vezes, um pouco tirando o meu foco. Mas quando a gente fala com o cliente, a gente tem que falar olhando, né? Que nem eu estou olhando agora aqui para a câmera. Então, falar olhando para a pessoa, isso é muito importante. Eu ainda acabo me perdendo nessa questão de câmeras, de onde olhar, né? Porque às vezes tem onde olhar aqui na minha instrução, mas isso a gente vai acertando com o tempo, porque a gente está sempre aprendendo cada vez mais. Aí, então eu falei, né, que o contato visual sustentado, ele cria conexão, só que ele precisa ser natural e não intimidador. Ele não pode ser um contato intimidador. Se você, por exemplo, tá afim de uma menina, né, para os meninos aí, tá afim de uma menina, e aí você de repente está olhando para a menina, você vai ficar olhando com cara assim feia, não, você tem que dar uma olhadinha, aquele olhar triangulado, né, boca, aí você olha para um olhar, para você conectar, e você olha para a boca da pessoa, e a pessoa vê que você está interessado. Então é mais ou menos isso, se não me engano, é isso. Eu tenho até, eu não sei o nome dele, Alexandre, eu não sei o sobrenome, ele fala muito sobre o olhar triangular, então isso funciona em relacionamentos, que é o triângulo facial, né? Que a gente usa como a gente, né? Quem tá paquerando aí, usa como uma forma de se conectar com a pessoa que está interessado. Mas quando a gente está falando de negócios, né? Você não vai ficar fazendo aquele triângulo facial de conquista, né? Você não quer conquistar o seu cliente, você quer conquistar, mas de outra forma. E aí é interessante que você fale o nome da pessoa, que você saiba o nome da pessoa e que você tenha um contato visual com a pessoa. Você traga ela para o seu campo de visão e ela entenda que você está prestando atenção no que ela está falando. Então isso conecta e isso faz com que você tenha autoridade também. Alternar o olhar em conversas e grupos gera inclusão e não exclusão. Então você está falando com um grupo. Isso é para quando você está presencial, você, sei lá, você está dando uma mentoria em grupo, ou você está vendendo seu produto e você foi apresentar seu produto. Online é mais complicado um pouco, né? Online a conexão, ela vai criando com o tempo, conforme você vai colocando os seus conteúdos, as pessoas vão te conhecendo, então você acaba se conectando. Tem pessoas que se conectam já de imediato, quando é online, tem pessoas que não vão se conectar, isso é natural. Mas quando você está em conversa em grupo, uma coisa que é legal para você treinar isso é você olhar, alternar os olhares para as pessoas, né? Você está aqui, se conversa, você fala, aí outra pessoa, você sabe assim? Então você ser dinâmico nisso, isso gera a inclusão do grupo. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem conversando num grupo e uma pessoa começa a falar, ela fala só olhando para outra pessoa. Aí você fica pensando assim, nossa, eu tô aqui. Isso gera exclusão, quando uma pessoa fica só olhando para outra e tem o resto das outras pessoas. Uma dica, para quem, por exemplo, vai apresentar para um grupo grande, pessoas que de repente vão dar mentorias ou palestras, às vezes aqui passa pessoas que vão dar palestra e querem saber dessa questão. A gente sempre olha um ponto fixo na frente e vai olhando quando a gente quer falar para muitas pessoas. Isso ajuda bastante a conectar. Quando você está num grupo menor, que você está fazendo um atendimento numa empresa sua, ou numa loja, num lugar físico, né, num estabelecimento comercial, por exemplo, você olhar para as pessoas e alternar esses olhares, isso ajuda. E você também aprende a trabalhar a sua comunicação, que é muito importante. Bom, a terceira ideia aqui que eu dou, a terceira regrinha, ou terceira dica, o tom da voz decide se acreditam em você ou não acreditam. Então, se você chegar com uma voz trêmula, você vai gerar dúvidas. A voz firme, ela gera credibilidade. Você tem que trazer isso para a sua voz. Ah, Rita, mas eu gaguejo.
eu não consigo falar direito, eu gaguejo, treina. Pega textos, lê textos em voz alta, faz apresentações, treina suas apresentações até que isso fique natural para você. Então isso é muito importante, treinar a apresentação, treina a forma como você vai falar, entra no quarto, lá na sala, onde quando não tiver ninguém, para ninguém achar que você é louco, e treina uma conversa, sabe? Amiguinho imaginário, isso ajuda, sabe? Treina isso. Tremer a voz é normal, então acontece com todos, mas é sabotador. Quando você treme a voz, você se auto-sabota e você perde o negócio. Então é importante trabalhar muito isso. E assim, tem vários exercícios que você pode usar de respiração que vão te auxiliar, inclusive para falar. Um exercício simples de respiração, ele pode fortalecer a sua projeção vocal. Então, respirar conscientemente, profundamente, respirar, né? Profundamente, isso vai te ajudar a acalmar e faz com que você se prepare para fazer uma voz mais forte. Então, trabalhar essa respiração profunda, porque a respiração profunda, ela vai controlar esse tremor da voz. A gente tem que variar ritmo, entonação, para não soar mecânico. Eu estou falando com vocês agora, então tem hora que eu falo mais assim, tem hora que eu falo mais animada, né? Então você alternar isso. Isso ajuda também na hora da comunicação, principalmente para quem é criador de conteúdo, você quer criar conteúdos, vamos supor, você é um advogado, você é um fisioterapeuta, é um psicólogo e você quer criar conteúdos na internet, vídeos, a forma como você se posiciona na voz, a forma como você encaixa a sua voz, ela vai trazer ou não autoridade para você. Então, trabalhar isso, alternar essa voz. Ah, Rita, eu não consigo fazer isso sozinha. Tem muita coisa, você pode ir numa fono, trabalhar, eu acredito que fonos trabalham, o canto ajuda muito, aula de canto. Eu tenho muito aluno de canto, eu dou aula de canto também, é uma outra área da minha, uma outra formação que eu tenho, outra área de formação, e muita gente vem fazer aula comigo para aprender a projetar a voz, porque quando a gente canta, principalmente ópera, a gente tem que jogar a voz para frente. Então, trazer a voz, né, de uma forma, com dicção. Então, as pessoas vêm normalmente fazer aula de canto para melhorar isso. Então, vai fazer uma aula de canto, é gostoso, você vai cantar, você vai se divertir e você também estará aprendendo a projetar a sua voz. Então, é muito interessante fazer isso também. Aí eu falei sobre a questão da importância de variar ritmos. Conte rápido a sua vida. De repente, vamos supor, Rita, eu quero treinar uma outra técnica isso, esqueci de falar. Você quer, por exemplo, treinar para falar com as pessoas, mas você não sabe o que fazer. Comece a contar, fazer um storytelling da sua vida. Conte histórias reais da sua vida para você, para alguém da sua família. Fala assim, olha, mãe, pai, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu vou começar a falar, vou tentar impostar minha voz, ver como que está a minha voz. Conte histórias suas, sabe? Seja uma contadora de histórias, um contador de histórias. Isso ajuda muito na comunicação e também vai ajudar você a criar conteúdos através de storytelling, que são conteúdos que conseguem conectar a gente ao nosso público. Existem muitas técnicas que você pode fazer para virar esse jogo. Tem que ir pesquisando, gente. Técnicas de como você se projeta a sua voz. Então, e aí vai. Uma coisa que eu acho legal, um exercício que eu coloquei aqui, inspire contando 4 tempos, segura 2 e expire contando 6 tempos. Então você vai respirar, né? Você vai respirar, segura, respira. Isso vai te ajudando a acalmar. Meditação ajuda também bastante. Então, projetar a voz sem gritar, mas usando o diafragma, aprender a respirar
quando a gente aprende a respirar, a gente aprende a falar. Então, trabalhar isso. Aí eu coloquei uma outra coisa aqui, um outro ponto que eu acho importante. É a intenção e foco. A força da fala vem do foco, ela vem do foco da mensagem e não na própria ansiedade. Você tem que ter foco na mensagem, você tem que ter uma intencionalidade e não trazer essa voz da ansiedade. Eu vou falar e vai ficar falando qualquer coisa que nem papagaio, repetindo que nem papagaio, mas não tem intencionalidade, não tem foco no que você vai falar. Se você não tem intencionalidade, você não tem foco, você vai gaguejar, você vai ficar com a voz trêmula, você não vai conseguir falar. E uma técnica legal também de você fazer é mentalizar. Eu quero entregar valor e não eu não quero errar. Não pensar assim, eu não quero errar. Não, eu quero entregar valor. Aí você vai e fala, porque você está preocupado em entregar valor para o outro. Lembrando que é sempre sobre a outra pessoa, é sobre o seu cliente, não é sobre você. Sabe, você não precisa ser perfeitinho, você tem que entregar conteúdo, como eu estou fazendo. Eu não estou preocupado se meu cabelo hoje não acordou muito bem, nossa, meu cabelo tá assim, tá tenebroso. Então, assim, eu não estou preocupada com o que você vai achar do meu cabelo. Eu estou preocupada em passar para você o conteúdo da melhor forma possível. Claro que a gente se preocupa com o capital visual, que foi o que eu falei, que é bom você estar se posicionando, tudo tal. Mas se esse meu cabelo hoje ele não ficou tão enroladinho aqui, ó, a pontinha, o importante é que eu passei para você o conteúdo. Claro que eu não posso aparecer aqui desdentada, tudo largada, com o cabelo tudo para cima, que aí não é legal. O capital visual ele vai comunicar uma outra coisa. Mas você saber o que você está falando, mentalizar, eu quero entregar o conteúdo. E aí você consegue falar com o seu cliente. Você consegue falar com o público que quer te ouvir realmente. E ao invés de pensar no medo, pense na pessoa que você quer impactar. Quem você quer impactar com os seus conhecimentos? Quem você quer ajudar? Qual é o público que você quer mudar a vida? Entendeu? E o nosso sucesso ele está diretamente relacionado ao número de pessoas que a gente ajuda. Então, quando você tem isso em mente, você não perde o fio da meada. Então, trabalhar muito esse pensamento, trabalhar a mente. A nossa mente ela tem poder, a nossa palavra tem poder, a forma como a gente se expressa tem poder. Então, trazer isso para você, para a sua vida. E aí eu coloquei aqui um treino rápido de 5 minutos, um outro tópico. Treino rápido de 5 minutos, uma mini rotina diária que vai combinar postura, respiração e fala em voz alta, vai trazer naturalidade na fala. Treine em casa. Fale, conte a sua vida. Senta assim num lugar tranquilo e fala, olha, porque eu fazia isso, não sei o que. Sabe, fale, treine. Leia textos em voz alta, de uma forma, também não precisa gritar. Leia em voz alta, com uma postura, se olhe no espelho quando você estiver falando. Isso ajuda bastante. Né? Trabalhe microgestos de expansão, abrir braços, usar mãos para transmitir confiança. Eu falo assim porque eu sou italiana, descendente italiana, né? Então, uma das minhas descendências, italianos, eles falam que italiano costuma falar com a mão, né? Minha família, quando tem almoço em família que tá toda a parte italiana da família, nossa, todo mundo conversando, não tem problema de falta de comunicação, todo mundo fala muito alto e conversa com as mãos, gesticula, e vocês vão perceber que eu gesticulo muito. Eu acredito que as repórteres, né, de jornais, acho que não podem, né, você tem que fazer umas coisas assim com a mão, mas assim, eles falam, ensinam, né, que a mão tem que ficar mais assim, você tem que fazer aqueles gestos mais lentos, eu não consigo. Minha mão, eu falo com a mão. Quando eu tô palestrando também, falo com a mão. Parece que eu tô dançando aquelas, né? Parece Carmen Miranda. Trabalhar isso, gesticular. Não precisa ser que nem eu, mas gesticular ajuda. Isso transmite confiança quando você gesticula.
Mostre o perigo. Eu precisaria fazer um curso até com aquela Princesa Kate, né? Porque ela tem todo um jeitinho. Eu não consigo ser assim. Ixi, minha mão vai para tudo quanto é lado. E aí eu vou entrar no ponto. O perigo da energia baixa. A energia baixa, ela cria desconexão. O que é a energia baixa? Quando você chega capengando, reclamando. Ai, porque hoje não foi muito bom, você reclama o dia inteiro. Aí o que você vai comunicar na hora que você vai falar com o seu cliente? Que você vai falar com a sua audiência? Que você vai falar com, sei lá, com um relacionamento, na tua vida pessoal? Não vai falar nada, você vai falar coisa chata. Você vai chegar já derrubando a energia de todo mundo, tá? Então, isso as pessoas também percebem. Então, cuidado com o que você faz durante o seu dia. Pessoas que reclamam muito, sai de perto dessas pessoas que reclamam. Pessoa que reclama muito, ela baixa a nossa energia. A gente fica mal, a gente não consegue viver com pessoas assim à nossa volta. Essa também é uma forma de a gente ter uma boa comunicação. Ficando longe de pessoas que são muito para baixo. Vocês conhecem? Eu não conheço ninguém. A gente conhece muita gente, né? A energia corporal sua vai contagiar ou ela vai derrubar. Outra coisa, outra questão, o silêncio é uma arma de confiança. Nós falamos em se posicionar, em postura, em se comunicar, mas quem confia no que fala não teme as pausas. Então, se você é criador de conteúdo, está criando conteúdo em qualquer área que seja, e você precisar dar uma pausa, dê essa pausa. Dê essa pausa e não precisa ficar tendo estratégias de querer preencher os vazios. Isso mostra ansiedade e não credibilidade, não confiança. É claro que assim, isso vai de pessoa para pessoa, foi o que eu falei. Eu falo muito. Eu tenho até treinado não falar tanto, mas no meu dia a dia eu falo demais. Então, a gente às vezes tem que se policiar também. Então eu falo muito. E aí todo mundo fala assim, ei, italiana. Mas a gente tem que saber silenciar na hora que precisa silenciar. Dar as pausas necessárias. Então, como eu estou fazendo, eu estou dando pausas. Isso também ele gera impacto e gera autoridade. Então o silêncio ele dá tempo para o outro assimilar a sua mensagem. Você de repente está atendendo um cliente e aí você fala alguma coisa, você tem que dar tempo para ele pensar se ele vai querer comprar ou não. Tem estratégia que você já vai levando o cliente para vamos lá para o caixa pagar. Ou tipo, você já vai começar a falar, você não dá nem tempo pro coitado. Mas certos pedaços, quando a gente. Pedaços não, na realidade, certos momentos que a gente traz esse silêncio, pode ajudar o outro a pensar, o outro a assimilar a mensagem. E o outro, de repente, a se conectar. Então, também trabalhar essa questão do silêncio, porque o silêncio ela é uma arma de confiança. Outro ponto aqui, microexpressões traem ou confirmam o seu discurso. O rosto sempre mostra o que o corpo tenta esconder. Já aconteceu de você chegar numa loja para comprar uma determinada roupa e a pessoa fala assim, nossa, tá lindo em você. A pessoa dá aquele sorriso assim, ó. Tá lindo em você, nossa, ficou lindo. Ficou linda essa roupa. E a roupa você tá parecendo um botijão amarrado no meio. E a pessoa fala que tá linda a roupa. Então, tomar cuidado com isso. Cuidado com a fisionomia. Se você acha que de repente um determinado produto, você que trabalha em loja, não fica bom pro seu cliente, fale. Fale assim, olha, fica melhor essa daqui. Não vai falar assim, essa roupa você ficou horroroso. Mas fale assim, olha, não combinou tanto, tem uma outra peça que tá legal, a pessoa vai te agradecer. Quantas vezes eu trouxe roupa para casa que eu tava parecendo um horror, um botijão amarrado no meio, tava aquela coisa horrenda.
e eu comprava porque a lojista falava que era legal, a comerciante falava que era bonito para mim, aí a hora que eu chegava em casa eu olhava direito no espelho, falava assim, misericórdia. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser coerente com a nossa mensagem, a gente tem que ser coerente com as nossas, e trazendo isso para o nosso rosto. Se você não gosta, não gosta. Não vai falar que você gosta e ficar. A pessoa não vai acreditar em você, ela não vai nunca mais voltar na sua loja. E para quem trabalha online, para quem quer desenvolver negócio online, seja sempre, sempre, sempre honesto. A honestidade, ela é muito importante. A honestidade na sua mensagem, no que você vai passar. E cuidado com as microexpressões. Se você quer, se você acredita no seu produto, põe um sorriso na sua cara, venda da forma correta, que é com a credibilidade que tem que estar estampado na sua face. Então você tem que ter um sorriso genuíno, você tem que ter uma firmeza em temas sérios. Se você está falando um tema sério, você tem que ter firmeza no que você está falando. Não falar de qualquer jeito, você tem que ser firme, saber o que você está falando, para a pessoa entender a comunicação. Ela tem que te entender o que você está falando. Então. E aí você pode treinar na frente do espelho, para você ver as incongruências, como você está se portando, se a tua mensagem está de acordo com o que você, com o teu rosto, com o que você quer falar, que você quer passar do seu visual. Então, trabalhar isso, treinar isso em frente ao espelho. Isso vai eliminar incongruências. Então, trazer isso para a sua vida, no seu dia a dia, como um treinamento. E aí eu coloquei assim, um outro tópico, o corpo como narrativa. Congruência é poder. O que você diz precisa estar alinhado ao que o seu corpo transmite. Quantas vezes eu vejo gente na área da saúde falando uma coisa, pregando uma coisa, nas redes sociais, nos seus negócios, e fazendo outra. Você vê, por exemplo, pega o caso de nutricionista, você vê um monte de nutricionista pegando no seu pé que você tem que comer coisas saudáveis, e você vê a pessoa, ela tem celulite até na sobrancelha. Entendeu? Não que as mulheres não têm que ter celulite, mas você está entendendo ao ponto que eu quero chegar? Você vai falar de saúde, mas você está parecendo um cadáver, um Walking Dead. Teste gravando vídeos curtos e avaliando o impacto. Teste, faz teste. Se grave, entendeu? Grave você. Porque se você não souber como você está se portando, você pode gerar desconfiança automaticamente, dependendo do que você estiver falando, dependendo de como você estiver se portando na frente da câmera. Mesmo sem você ter proferido nenhuma palavra, só o fato do seu jeito de se portar, a sua postura, como você está fazendo com o rosto, isso já vai trazer uma desconfiança e não vai conectar, e não vai gerar autoridade. Faça um treino prático de 5 minutos na frente das câmeras, na frente do espelho, em casa, fazendo uma leitura em voz alta, trabalhando essa forma, trabalhando gesticulando, falando gesticulado, né? Não precisa ser tão gesticulado que nem eu, que parece estar dançando Carmen Miranda, mas fale gesticulado para você se soltar o seu corpo. Abra a sua caixa torácica para falar, né? Encaixe o ombro e os ombros, né? E comece a falar. Leia um texto, treine isso. Isso ajuda muito. E a confiança, ela não é sobre você. A confiança é menos sobre parecer e mais sobre entregar. O que você entrega. Ela parece a Patrícia Pilar. Ela parece o Silvio Santos. Não, é como que você entrega. Você entrega como o Silvio Santos, você entrega como os grandes comunicadores, você entrega como o que você tem que entregar corretamente para o seu público.
Você consegue resolver as dores do seu público, você consegue trazer os sonhos para o seu público, então você está no caminho certo. Quando a audiência ela sente que você está lá para ela, para servir, a confiança ela é imediata. Quando você mostra, é sobre mim, aí eu quero me aparecer, a audiência some, ela vaza de você. Então, trazer isso, sabe? Trazer para a sua forma de falar, para a sua forma de gesticular, que você está ali pelo outro, pelo seu cliente, pela pessoa que você quer ajudar, porque você quer ajudar. E lembrando que nosso sucesso, ele está diretamente relacionado ao número de pessoas que a gente ajuda. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente vende, mais a nossa ideia, o nosso produto, o nosso serviço, mais a gente tem sucesso. Mesmo que a sua voz hoje trema, continue treinando, veja todas essas dicas, assista novamente todas essas dicas que eu dei. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir, não deixe de seguir, de ativar o sininho, de comentar. Se passou por uma experiência, Rita, eu não conseguia falar direito e hoje eu já consigo. Deixa aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que estão às vezes limitadas, que não conseguem seguir em frente, que não conseguem mostrar uma tese às vezes de um TCC na escola, na faculdade. Então coloque aqui as suas experiências de vida. E aqui no link, eu deixei, na descrição aqui, eu deixei um link de uma aula gratuita do Thiago, que isso daí é um resultado de anos de experiência, de qual é o modelo de negócio que a gente gosta mais de trabalhar, que a gente sabe que é top, que dá certo, que é aprovado por nós, que já sofremos muito nessa vida e que hoje nós estamos aqui passando conteúdo e graças a Deus o nosso trabalho tem decolado. Inclusive, nós estamos agora em mais um país nos nossos negócios, que é o Chile. Então, para os chilenos que estão me assistindo, eu quero mandar um grande abraço para os chilenos. E continue, teste, se olhe no espelho, fale em voz alta, aprenda a se comunicar e nos vemos nos próximos vídeos.